É isso aí, rapaziada. Acabou agora em Itaquera ali. Corinthians 4, Internacional 2. Mas antes da gente prosseguir, né? Vamos ir trocando ideia aos pouquinhos aqui. Aos poucos a gente vai raciocinando as ideias aqui pra gente tentar falar um pouco do que aconteceu hoje. Hoje o Corinthians entrou aí em campo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em Itaquera, contra o time do Internacional, o DVD, nosso freguesão lá do Sul, lá, que os caras acreditam que é rival, enfim, toda aquela marmelada de sempre que eles fazem aí, que não é realidade. Os caras, assim como o São Paulo, nasceram pra apanhar do Corinthians. Essa aqui é a verdade. O Internacional, ele foi feito pra isso. Ele nasceu pra apanhar do Corinthians. Ele não foi feito pra apanhar do Grêmio, não foi feito pra apanhar do Flamengo. O Internacional nasceu pra apanhar do Corinthians. Assim como o São Paulo é também. Mas enfim, não vou nem ficar entrando muito nesse assunto aqui, não. Vamos falar do jogo de hoje. O Corinthians aí venceu em Itaquera mais uma vez. Vitória importantíssima em casa. O time do Inter é um time que tá ajeitadinho, mas não é um time forte, assim como todos falam, né? Aquele pesadelo que todo mundo fala, assim como o Flamengo e tal, enfim. A gente vence aí, a gente faz um jogo ok, a gente começa dormindo. Ali a gente faz um gol cedo, depois também toma uma virada muito cedo, assim, em questões de minutos. Mas o jogo foi um jogo bom? Foi um jogo bom, rapaziada. Foi um jogo ok. Mas tem uma coisa que a gente já vem falando aqui já tem um tempo, principalmente nos jogos do Corinthians, que é assim, beleza, a gente ganhou hoje os 3 pontos, tudo mais, 4-2, o Corinthians conseguiu desempenhar, conseguiu ter aquele poder de reação que a gente tanto espera após uma virada, após um empate, enfim. O Corinthians consegue vencer o Internacional bem, consegue os 3 pontos, o jogo à parte, mas vamos falar um pouquinho da arbitragem, rapaziada. Porque não tem como, mesmo que o Corinthians tá ganhando, mesmo que o Corinthians tá perdendo ou ganhando, a gente tem que vir aqui falar da arbitragem brasileira. É mais uma vez que essa putaria de ficar chamando o VAR toda hora acontece. É mais uma vez que os árbitros não têm convicção do que acontece em campo. Eles não enxergam o que está acontecendo em campo. Eles se escoram demais no VAR. Como assim, rapaziada? Vamos acordar. O Jorge Igor, porra, narrador fudido da TNT, mas tem um canal dele também que ele posta vídeo todo dia. E tem assim, mano, o cara, ele é lúcido nos comentários dele. Que quando a gente vem bater aqui na CBF, mas é também pra gente ter que alertar os clubes, as federações. Porque não dá pra gente tentar reclamar de arbitragem, sendo que os dirigentes dos nossos próprios clubes que a gente torce tá apoiando esses caras. Não dá pra criticar o Edinaldo Rodrigues, a CBF, a comissão de arbitragem da CBF, sendo que eles aumentam o salário das federações de 50 mil para 250 mil reais por mês. Então, não é só ir lá e bater no juiz. Não é só ir lá e quebrar a cara do bandeirinha, rapaziada. Assim, vamos falar no modo lúdico aqui pra não derrubar o canal, pra mim não ser processado. O buraco é muito mais embaixo. Então, quando o problema tá aqui embaixo, vem lá não é só daqui. Não é só o Zanovelli que fez uma cagada hoje. É lá em cima. Começa no presidente da Confederação Brasileira de Futebol, aí passa pro presidente da comissão de arbitragem, que não quer pagar especialistas pra treinar. Por quê? Eu queria entender, por que na Europa, lá, eles não dão 10 minutos de acréscimo? Por que na Europa não tem 50 minutos pra ver um lance de VAR? Por que as coisas lá resolvem muito fácil? Porque não é só a CBF, não. A Conmebol também é uma putaria do caralho. E vocês sabem muito bem o que eu tô falando aqui. Então vamos olhar hoje, o jogo de hoje, como exemplo. Porra, no lance do pênalti lá que marcaram do Bidu, foram 2 lances de pênalti. Porque na hora que o Thales Magno divide a bola bate no cara e desvia a trajetória. Pega aqui, ó, no antebraço dele. E o árbitro simplesmente, ó, deixou passar. Deixou passar assim, como se nada tivesse acontecido. Como se o estádio inteiro não tivesse câmera, como se não tivesse transmissão da TV. Porque a televisão mostra replay, no estádio não mostra. Quem tá lá no estádio na arquibancada não vai ver. Mas a gente que tá aqui assistindo de casa vê.
E ninguém faz porra nenhuma. Ninguém faz nada. Não adianta ficar só protestando. Porra, tem que chegar lá e quebrar a cabine do VAR, porra. É cobrar os caras. É falar assim, mano, esse árbitro aqui a gente não joga. Ah, vai dar WO? Foda-se. Tem que começar a fazer isso. Porque senão as coisas não vão funcionar. As coisas não vão melhorar. E eu não falo só do Corinthians não, tá, rapaziada? É no geral. É os clubes no geral. Olha o que fizeram com o Sport no meio da semana passada. Foi um assalto que fizeram contra o Sport. E ninguém falou porra nenhuma. CBF não fez porra nenhuma. Ah, mas vamos afastar aí, mas não resolve porra nenhuma. E enquanto isso, tá uma puta várzea. Vamos voltar um pouquinho no tempo. A vitória do Corinthians contra o Vasco. O Corinthians teve que fazer 5 gols pra valer 3. 5 gols pra valer 3. Hoje é a mesma coisa. Beleza que o do lance do André Ramalho? Ok, tá, rapaziada. Ali foi falta. O lance do André Ramalho foi falta. Ele trava o pé do jogador. Ok, tranquilo. Mas o que me deixa indignado num lance desse, já que é pra anular, anula na cara ali, velho. Não tem que esperar a jogada acabar. O árbitro tava de frente, mano. Ó, o lance tava assim, ó. Quer ver? O André Ramalho tava aqui, ó. O lance foi aqui. Vamos botar aqui, ó. Tava aqui. Ele tava de frente, rapaziada. O árbitro tava de frente. Ele deixou o jogo rolar. O lance do pênalti foi a mesma coisa. O Bidu toma uma cravada aqui, ó. Ele tomou uma solada aqui. O árbitro de frente pro lance. Ele deixou passar. Por que que já não marcou? Por que que demora tanto pra revisar? É isso que me deixa puto. É esses bagulhos que me deixam indignado. Porque assim a gente não tem espetáculo. É jogador querendo ganhar jogo no grito. É jogador querendo fazer cera toda hora. E a bola não rola. O espetáculo vai a merda. Cada dia que passa aqui no Brasil, dá desgosto de assistir o futebol brasileiro por causa disso. Os árbitros, cada jogo que passa, e eu não falo só do jogo do Corinthians, cada jogo que passa, os árbitros querem ser mais protagonistas. Aquele papo de você faz o seu trabalho, eu faço o meu, a partir do momento que apita o jogo, morre. Acaba. Acaba. E isso é lamentável. É lamentável. Aí agora, Aí teve a entrevista agora no final do jogo do zagueiro dos caras lá, o tal do Vitão, que falou, não, porque quando a gente vem aqui, a gente se joga sempre contra 12, essa aqui tá uma porcaria, que não sei o quê. Mas espera lá, amigão. O seu time teve 2 gols que a gente fez em vocês, anulado, você está reclamando do quê? Mas não dá para um árbitro que tem credencial da FIFA na camiseta, né? Que se diz ser da FIFA, ficar se apoiando no VAR desse jeito. Não tem convicção nenhuma. E isso, assim, se a gente pegar a lista da arbitragem brasileiras, assim, os melhores, eles também são os piores. A lista é a mesma. Até quando a gente vai ter que aguentar isso, rapaziada? Tá cada dia que passa, o futebol brasileiro tá mais desgostoso de ver, mano. Porque os times não. O desempenho dos times daqui do Brasil são muito fracos comparado à Europa. A arbitragem é muito fraca comparado à Europa. Hoje, parando pra analisar, eu consigo entender esses Enzos, né? Essa geração 2010 pra frente. Ah, que eu torço pro Real Madrid. Que eu torço pro Barcelona. Que eu torço pro Manchester City. Claro, lá o futebol é um espetáculo. A segunda divisão da Inglaterra é melhor que aqui a Série A do Brasil, porra. É muito melhor, é um futebol muito mais vistoso de assistir, né? Muito mais gostoso de assistir. Então, tem que falar disso. A gente tem que falar de arbitragem. Porque não dá pra ter esses tipos de atuação, né? Esses tipos de atuações. E ninguém vai falar nada. E vai ficar por isso mesmo, entendeu? Mas enfim, eu acho que da arbitragem era mais isso que a gente tinha assim, que eu precisava desabafar, porque é lamentável uma atuação dessa. Agora, voltando ao jogo em si, o Corinthians entrou com uma formação que é bizarra, que eu já
vinha falando aqui há muito tempo, já que eu tô cansado de falar, que é o tal do 4-3-3, que é jogar com 3 volantes e 3 atacantes, que não funciona, que não tem meio campo armador. O Corinthians consegue fazer um gol ali, mais uma vez, com assistência do Memphis Depay, para aqueles críticos, né, que falam que o cara veio aqui pro Brasil só para passear. Ele deu uma assistência pro Yuri Alberto no lance ali, acho que uns 20 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, não lembro. Ele bota uma bola enfiada assim, o Yuri Alberto vem, corta os 2 zagueiros e bate no contrapé 1-0. Aí, logo em seguida, o Corinthians toma um empate e em 5 minutos, já tava 2-1. Em 5 minutos, o Internacional virou o jogo. No lance ali que tava o Hugo Botinha na lateral, porra, esse cara assim não tem nem o que adjetivos pra vir xingar ele, tá ligado? Então, mas também a gente sabe que jogadores desse nível requisitos da péssima gestão do Willian Monteiro Alves, né? Mas enfim, aí a gente vai pro intervalo com 2-1 pro Inter, perdendo. O Dorival, gênio que ele acredito que ele entenda um pouco mais de futebol do que eu. Ele já viu que o Hugo não ia servir, porque ele se iludiu com aquele papo que o Hugo é bom defensivamente, mas na verdade porque ele não ataca, ele mal ataca, então quando ele... Enfim, não defende porra nenhuma, também não ataca, enfim, não serve pra nada, não agrega em nada o time do Corinthians. Ele coloca o Bidu e o Bidu já consegue pisar um pouco mais na área ali, a gente consegue ter um pouco mais de espaço, porque o Mateuzinho no primeiro tempo subiu bastante ali pela lateral junto com o Carrilho, mas aí depois quando o Bidu entra, o Mateuzinho fica mais um pouco e o Bidu fica mais solto, tanto que o lance que origina o pênalti é em cima dele, né? Ele tomou uma solada do irmão do Romero no peito, enfim. E depois o Corinthians consegue pressionar melhor, consegue pressionar mais. Aí Thales Magno entrou e eu achei que entrou mal pra caramba também. O Coronado, como eu falei, tem uns vídeos atrás, que ele merece uma sequência. Acredito que ele não é um jogador, esse jogador canela de vidro que tá todo mundo falando, mas assim, agora que ele tá recuperado, eu acho que é ideal ele ter uma sequência, mesmo que vai entrando aos poucos, até pegar um pouco mais de ritmo aí, pra tentar mandar embora de vez essas lesões aí que ele tá, né? Essas lesões crônicas. Enfim, aí depois tem o lance do pênalti no final do jogo. O Corinthians teve até um gol do Depay que foi anulado com assistência do Carrilho, mas o árbitro viu a falta lá do André Ramalho, que eu acho que pra mim esse gol mereceu, assim, foi corretamente anulado. E depois teve o lance do empate do Yuri Alberto, que foi acho que foi antes desse lance. E depois teve o pênalti no final do jogo com o gol do Yuri Alberto. O Depay que ia bater, mas acabou deixando o Yuri Alberto pra ele marcar o hat-trick aí, né? Os 3 gols. E no finalzinho, no lance de contra-ataque ali, se eu não me engano, acho que entre Yuri... acho que foi entre Yuri e Coronado. Coronado consegue sair ali pela lateral ali, sai sozinho. Ele até ajeita o corpo pra dar aquela chapadinha, mas ele preferiu dar aquela encobertada no goleiro. 4-2, acabou o jogo. O Corinthians vence aí 3 pontos importantíssimos, porque eu acho que hoje, se hoje a gente sai derrotado da partida, seria bem trágico ali nos arredores do Parque São Jorge. Mas enfim, rapaziada, eu acho que o jogo era isso. O Corinthians consegue vencer bem, conseguiu ter um poder de reação. Acho que dá pra perceber já o dedo do Dorival nesse time do Corinthians aí. E a gente tem que aguardar, como eu sempre falei aí desde o começo do canal, com todas essas mudanças de técnicos, a gente tem um pouco mais de paciência, tem um pouco mais de calma aí em relação ao que o Dorival vai fazer e deixar o cara trabalhar. Sem ficar querendo pedir a cabeça do técnico, sem ficar querendo falar um monte de besteira na internet aí. E torcer pra ele arrumar essa defesa pro Corinthians ser menos vazado. Entendeu? Então, eu acho que era isso. Deixa a opinião de vocês aí embaixo aí. Deixa o likezão também pra fortalecer o trampo. Tamo junto, forte abraço. É nóis. E vai, Corinthians.